A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, querido irmão, boa noite, amigos, amadas irmãs. Que Deus abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, que o Senhor seja contigo em todo tempo e lugar. Em nome de Jesus, consagrar esse tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Ebenezer. Ebenezer, porque até que o Senhor nos sustentou, Senhor, é com tua graça, é com teu favor que nós podemos dizer, Senhor, que entramos e saímos, Senhor, cheios de paz, de esperança e favor. Graças te damos por tudo, apresentamos tudo o que temos e somos, Senhor, diante da tua face. Pedimos, Senhor, cobre-nos com sangue do Cordeiro, sangue de Cristo, Senhor, nossas vidas, nossas casas, Senhor, tudo que de nós, Senhor, tem tido como nome, como favor, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. A Deus querido, nós consagramos para Ti, Senhor, nossas vidas, nosso ser e viver. Cobre-nos, Senhor, tudo que temos e somos, em nome de Jesus, com sangue do Cordeiro, com sangue de Cristo. Senhor, que esse tempo de oração seja consagrado a Ti, que venha a Tua palavra, a Tua direção, Teu alento, Tua visão. Oh Deus querido, que venha o bom conselho, Senhor, meu Deus, da Tua parte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós temos uma palavra curtinha, pequenininha, mas porém, né, uma palavra que mexe muito com a gente. Hoje nós vamos falar, né, de integridade. Hoje nós vamos falar o que é descansar quando se é íntegro, né? E é o conselho que está na palavra de Deus, no livro de Isaías 57, no verso 2, que diz assim: entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Glória a Deus! Poucas palavras, né? Porém essenciais para dizer para nossas vidas, né? Entrarão em paz, terão paz, viverão em paz, comerão em paz, dormirão em paz. É paz, né? Quando estiverem andado na sua retidão. Quer dizer, são as pessoas que andam correto com a palavra de Deus, com o conselho da palavra, com o conselho do Espírito. Aquelas pessoas que vão se guiando nessa terra, né? Vão sendo cheias do Senhor, vão distribuindo suas sementes de bênção, de bem, de bondade, de fidelidade. Pessoas que são corretas, são retas, são pessoas que vivem realmente uma vida no temor do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas é o princípio para tudo que se for fazer nessa terra. Então, muitas vezes nós vamos nos guiar nessa terra, na retidão do Senhor, pensando, eu vou fazer isso, porque isso é correto aos olhos do Senhor. Eu não vou fazer isso, porque isso não é correto aos olhos do Senhor. Então, quer dizer, nós vamos tendo valores que vão nos colocando em passos de retidão diante do Senhor, diante da palavra de Deus, com o que é certo, com o que é correto. Isso nos trará paz, vai gerar em nós em paz, né? Então, esses dias eu estava pensando, né, a respeito de pessoas, né? Que a gente vai convivendo com pessoas, a gente vai observando, a gente vai conhecendo pessoas novas que vão passando na nossa vida, outras já passaram, né? E a gente vai assim absorvendo dessas vidas o que é de bom. Então, eu estava meditando, né, sobre pessoas que me passaram tantas coisas boas, me ensinaram tantas coisas boas, né? E comecei a pensar nessa, ou se essa aqui era assim, aquela assim, né? E até que eu cheguei, olhei para tudo, eu disse, mas, né, um porque era muito sábio, o outro porque era muito entendido, o outro porque era inteligente, o outro porque tinha realmente uma graça de Deus, outros porque tinham um patamar de vida bem elevado. Então, tudo nos ensina quando nós caminhamos com pessoas, né? E eu olhei para todos os exemplos, né? Pela beleza, pela formosura, pela sabedoria, pela inteligência, outros por aquilo que tinham adquirido, né? E quando eu olhei para todas essas pessoas, e na hora me veio um pensamento de uma pessoa que realmente marcou minha vida,
uma pessoa que deixou muito, muito, muito exemplo de retidão. E eu lembrei de minha mãe, né? Cristina, mas vai falar do passado? Não, a gente tem coisas que é para a gente lembrar para toda a nossa vida, né? A gente vai lembrar de coisas que vivemos, que passamos, que foram boas, que nos instruiu, que nos acrescentou, que nos formou, né? E eu lembrei de minha mãe. Minha mãe é uma mulher simples, uma mulher sem instrução nenhuma, não tinha nenhum tipo de instrução a nível de escolaridade, muito humilde, muito simples, porém, naquela simplicidade, humildade, pouca instrução, a minha mãe era uma mulher muito sábia, uma mulher que eu poderia dizer muito culta, apesar de tão pouco estudo. Minha mãe, ela tinha uma sabedoria que a gente via que realmente Deus era com ela. Uma pessoa que, aonde ela chegava, ela sabia entrar e sabia sair. Minha mãe, ela só expressava exatamente aquilo que era essencial. Então, a gente nunca ouviu falar da minha mãe, né? A minha mãe falando mal, apontando esse, apontando aquele. Nunca vi minha mãe na casa dos outros, nunca vi minha mãe em rodinhas, né? Nunca vi minha mãe assim em situações de constrangimento. Também nunca vi minha mãe, pessoas falando mal da minha mãe, apontando minha mãe como um mau caráter ou uma pessoa que não tivesse idoneidade, né? Então, minha mãe foi uma mulher que andou nessa terra nos seus 70 e poucos anos, nunca devendo nada para ninguém. Aquela pessoa, né, que ela era tão íntegra, tão correta, que tudo que ela fazia, ela dizia sempre, não se deve nada para ninguém. E minha mãe, ela era, toda a sua vida, ela foi um exemplo de retidão, principalmente com o nome dela. Então, as pessoas, quando ela era tão conhecida na cidade, a gente morava numa cidade pequena, né? E ela era muito conhecida na cidade pela retidão dela, por o bom caráter dela. Então, quando ela passava na frente do comércio, as pessoas iam para a porta do comércio, puxavam minha mãe para dentro, porque queriam vender para minha mãe, né? E chegava coisas novas e mostravam para ela, porque eles queriam vender para minha mãe. E minha mãe, ela era muito reta e muito correta. Então, minha mãe só comprava aquilo que o dinheiro dela podia adquirir. Minha mãe nunca fez uma conta que ela não pudesse pagar. Minha mãe nunca deu os passos maior que as pernas. Um exemplo mais ou menos assim, né? Então, a gente sabia que tudo que a minha mãe falava, ela era íntegra em cumprir. Então, minha mãe foi um exemplo de integridade na palavra dela. Antigamente se falava, né? O fio do bigode. Então, hoje já tá bem perdido esse negócio de você ser uma influência, de você ser uma pessoa que você vai influenciar para o bem, para o servir, né? Então, quando a gente olha e vê que mulheres do passado, que passaram pelas nossas vidas, com um exemplo tão grande, tão forte, e que deixou as gerações que vieram depois dela com esses valores ainda assim latentes, né? Que isso está gerado em nós como se fosse impregnado na nossa vida, como se fosse realmente nossa herança, a nossa herança de justiça por gerações que vão passar, né? Então, eu recordo de minha mãe, 70 e poucos anos, onde ninguém nunca acusou minha mãe a nada. Nunca minha mãe foi acusada de nada. Nunca se ouviu falar que minha mãe entrou numa confusão numa família. Nunca se ouviu falar que minha mãe ficou devendo alguma coisa para alguém. Então, a gente vê, né? São exemplos de retidão. Então, a palavra de Deus diz, né? Que a mulher sábia, ela vai ser louvada. E minha mãe é louvada por todas as suas gerações. Então, está passando a geração dos filhos, estão louvando ela, declarando o que ela fez de bom, né? Está passando a geração dos netos, que conheceram, que conviveram, estão louvando a mãe. E vão chegar a terceira e quarta geração que vão lembrar que na família um dia teve uma mulher simples, humilde, e que foi realmente íntegra, correta em todo o seu viver. Porque esse louvor, né? Essa vida tão íntegra, ela vai passando de geração em geração. Então, eu lembro que antigamente as pessoas chegavam e diziam assim, para saber se uma pessoa ela era correta, era certa, as pessoas diziam assim, de que família você é? De quem você é filho? Né? Então, sou filho de fulano, é filho de ciclano. Então, eu já sabia que a família era boa e que a pessoa era boa. Então, a referência da pessoa era a sua família, era o seu pai, era a sua mãe, os seus avós. E é interessante porque no dia de hoje tudo mudou, né? No dia de hoje as pessoas não perguntam de quem você é filho, ou de que família você é, né? Ou qual é seu sobrenome. Hoje em dia as pessoas dizem o que você tem.
Então as pessoas querem saber o que você tem, porque no dia de hoje nós vivemos dias em que retidão, palavra, ficou para trás, ninguém se importa mais, né? Hoje em dia os valores, o que importa é o que nós temos, o que importa é o que nós representamos, é o que nós podemos dar. Então são valores que foram perdendo, né? Foram sendo perdidos com o passar do tempo, onde foi começado a gerar nas pessoas, né? Que o ter é melhor do que ser. Então, nós vamos para o princípio da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus fala que é o contrário. Olha, não é pelo que você tem que você vai entrar e vai viver em paz, mas se você tiver andado na retidão, conforme a palavra do Senhor, conforme aquilo que o Senhor tem instruído para que seja feito conforme a vontade dEle. Quando nós andamos no temor do Senhor, eu não vou prejudicar meu próximo porque eu temo o Senhor, porque a lei do Senhor diz que eu não posso fazer isso, né? Então, eu não vou passar por cima de ninguém, porque o Senhor não se agrada disso. Então, para não desagradar o Senhor, eu vou ser uma pessoa que eu vou ter uma retidão, vou ter o temor do Senhor, e eu não vou prejudicar minha outra pessoa, né? Meu próximo. Então, são valores de retidão, de justiça, de graça, que nós temos que ter todos os dias na nossa vida. Então, que nós venhamos sempre a lembrar, né, dos bons exemplos, porque nós temos que sim levar essa semente bendita por diante, de sempre temer ao Senhor, ter um bom nome, ter um bom caráter, poder deitar a nossa cabeça no travesseiro e saber, né, que nossa vida é uma vida íntegra, correta, né? É aquela história mais ou menos assim, né? Que nós não estamos olhando para a grama do vizinho para saber se é bem verdinha, mas que nós estamos cuidando direitinho da nossa graminha, né? Cuidando dos nossos filhos, cuidando quem é um marido, ser um bom marido, quem é esposa, ser uma boa esposa, quem é mãe, ser uma boa mãe, quem é pai, quem é filho, né? E assim, andar em integridade. E eu acho que nós temos que ser essa geração que vai sim resgatar, né? Resgatar, fazer um resgate de integridade, de retidão e de temor a Deus. Que esse seja, né, o nosso exemplo, nossas sementes para o futuro, que as próximas gerações possam louvar a nossa geração, que vão ser retas, corretas, vão ter uma palavra só, vão ser dignas, né? Vão ter temor de Deus, vão ser pessoas que realmente vão somar, pessoas que vão ter sempre um coração de se derramar para ajudar, para fazer, para alimentar, né? São sementes que realmente ficam e que muitas vezes o exemplo ele fala mais alto do que qualquer palavra. O exemplo sempre vai falar mais alto, né? Muitas vezes quem nós somos vai ser expresso por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós estamos testemunhando diante das pessoas. Amém? Que essa palavra seja para nós um alento de paz, que nós possamos deitar nossa cabeça, entrar em paz, deitar nas nossas camas, se houvermos andado em retidão. Quer dizer que começamos, né, a buscar novamente valores. Onde estão nossos valores, né? Hoje nós podemos dizer os nossos valores estão na palavra de Deus. A palavra de Deus tem valores para tudo que é situação. A palavra de Deus tem saída para todas as circunstâncias. É só nós queremos, é só nós buscarmos, né? Porque nós temos sim um ajudador que chama Espírito Santo e que ele nos encha, que ele possa encher nossa vida ao ponto de nós ir passando por essa vida e jogando sementes de retidão, né? Semente de justiça, de graça, de favor, semente de bondade, semente de amor. Então, que essa seja a nossa caminhada de todos os dias e que assim nós possamos descansar nossa cabeça no travesseiro, lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que também o temor do Senhor é o que nos faz andar em retidão nessa terra, amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor para colocar nossos passos nas veredas de retidão do Senhor, nas veredas justas do Senhor. O Senhor nos fazer realmente aquelas pessoas, né, que vão poder andar em paz, que possamos ter paz na entrada e na saída, que possamos nos movimentar nesses dias, nessa terra, sempre com um bom exemplo, um bom caráter, dignidade, retidão, e
para que as próximas gerações que venham olhem para nós e digam: aí vai um justo de Deus nessa terra, aí vai um homem e uma mulher de Deus que são retos, que são tementes a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos. Ebenezer, Ebenezer, meu Deus, tua palavra é tão santa, Senhor. Tu nos faz andar, Senhor, debaixo, Senhor, da tua palavra, que é reta, que é correta. Tu nos leva com mãos tão santas. Senhor, muito obrigada que sejamos nós, Senhor, os que vão edificar para a próxima geração em retidão. Senhor, que possamos plantar fruto justo, de justiça, de dignidade, de retidão, Senhor, para que toda a nossa geração que vier pós nós, Senhor, elas possam colher frutos, Senhor, dignos, Senhor, de justiça, de retidão, Senhor, de bom testemunho, de bom caráter, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nenhuma maldição, Senhor, fique pelos nossos caminhos, Senhor, que nenhuma maldade se levante na nossa caminhada, em nome de Jesus. Pedimos, Santo Espírito de Deus, enche-nos com tua paz, Senhor, Senhor, que nada nos faça guiar, Senhor, fora do teu caminho, do teu princípio, Senhor, toca nos nossos corações, que seja o temor do Senhor sobre tudo que fizermos, Senhor, enquanto andarmos nessa terra, que o nosso abrir dos nossos lábios, Senhor, seja feito com o temor do Senhor, que cada palavra, Senhor, que sair dos nossos lábios, seja para edificação, para consolo, Senhor, para o conforto, Senhor, de vidas, pessoas, famílias, Senhor, dos que estão na nossa volta, em nome de Jesus, Senhor, que nós não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, Senhor, mas que aprendamos a andar, Senhor, na retidão do Senhor, lembrando, Senhor, que o braço forte é do Senhor, que a mão poderosa é do Deus Altíssimo. Senhor, assim nós declaramos que reverenciamos, Senhor, a tua presença em nossos dias. Espírito Santo vem, Senhor, e nos conduz, Senhor, em retidão e justiça. Que sejamos nós andar nessa terra, Senhor, assim como os tantos exemplos nós tivemos, mas como exemplo maior que foi Cristo, Senhor, que nunca pecou, Senhor, pecou sobre nenhum tema, sobre nenhuma área em sua vida. Senhor, que assim possamos ter tua graça. Santo Espírito nos ajuda para que nós possamos andar nessa terra, Senhor, sem pecados, Senhor, sem iniquidade, Senhor, desviando os nossos passos, Senhor, meu Deus, de injustiça, de maldade, Senhor, de leviandade. A Deus querido, que nossos passos sejam diretos, Senhor, direto à fonte, Senhor, direto ao coração do Senhor. Senhor, que possamos nós, Senhor, levantar mãos santas diante da tua, Senhor, do teu tabernáculo, diante da tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá todos os dias andar nessa terra, Senhor, com temor do Senhor, como um selo, como um princípio de vida, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos, Espírito Santo, vem, Senhor, vem com tua palavra, vem com a tua direção, vem com teus cuidados. Ensina-nos, Senhor, a andar, Senhor, na retidão, na graça e na justiça de Deus, em nome de Jesus, para que todos os dias, Senhor, o teu nome seja exaltado, Senhor, mais, Senhor, meu Deus, do que nossa vida, mais do que nosso nome, Senhor, seja o teu nome exaltado, Senhor, por nós andarmos na retidão do Senhor, no temor do Senhor, que sejamos conhecidos, Senhor, como homens e mulheres que temem ao Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Profetizo, Senhor, nosso dia cheio da graça, nossos dias cheios de paz, Senhor, que possamos descansar, deitar nossa cabeça, Senhor, no nosso travesseiro e saber, Senhor, meu Deus, que andamos em retidão, que possamos deitar e levantar, dormir e acordar, Senhor, sabendo que o Senhor, os olhos do Senhor estão de contínuo sobre nós, Senhor, e que possamos ter a aprovação dos teus olhos todos os dias sobre nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. Andar em retidão, para que nós possamos ter paz. A paz é o sinal que nós estamos retos, que nós estamos corretos, que nós estamos andando ali, né, de acordo com o que o Senhor quer que nós façamos para a nossa vida, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, fique na paz.